Quarta-feira passada, dia 5 de junho, pastor Mateus Guerra, conhecido de muitos daqui, me convidou para falar lá no culto na Igreja Batista Central de Taguatinga, por ocasião dos 15 anos de seu aniversário de consagração ao ministério da palavra, ao ministério pastoral. Eu participei ali daquele culto, foi muito agradável, compartilhei a mensagem quando a glória do homem se vai, baseado naquela expressão de Paulo, no texto que Paulo escreve, 2 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 10, quando especialmente Deus lhe responde: a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. E durante alguns minutos falamos sobre este tema. Quando a glória do homem se vai, aí começa a haver espaço para a glória do Pai. Já compartilhei aqui com a igreja. Ao final do culto tinha lá um cafezinho e um lanche, um bolo que fizeram referente ao aniversário. E um homem com cabelos brancos já e barba branca me procurou. E eu logo identifiquei como alguém que eu conheci, um pastor que eu conheci ainda na faculdade teológica aqui em Brasília, quando eu fui ali professor e diretor. E ele então veio com os olhos todos cheios de lágrimas e me disse, me abraçando: me perdoe, pastor. Eu não sabia como reagir, nem sabia porque ele estava me pedindo perdão. Então ele descreveu em rápidas palavras como ele tinha durante e desde o período lá da faculdade, isso eu saí da faculdade em 2011. Vocês imaginam durante quanto tempo ele veio carregando essa inquietação no seu coração e alguma coisa contra mim que eu não sabia exatamente o que era. Ele inclusive me disse, quando o pastor Mateus disse que tinha lhe convidado para pregar hoje, eu disse, mas logo este. E a mensagem tocou no coração dele, ele veio e me pediu perdão. E aquilo me fez então pensar novamente sobre esta temática. Temática que nos últimos 3 anos eu tenho brigado com ela. Eu tenho lutado com ela e às vezes e muitas vezes contra ela. E aprendi nesses últimos 3 anos algo muito precioso, que aliás foi construído aqui junto com a Igreja Batista da Graça, especialmente nestes encontros de fé e oração às quartas-feiras, durante os quais nós fomos examinando os textos bíblicos e a palavra de Deus sobre esse tema. Fui levado a experimentar na prática o que antes eu conhecia só de ouvir falar ou só de pregar. Mas eu fui levado a experimentar na prática. Não porque eu nunca tenha pedido perdão a alguém ou tenha concedido perdão para atos pecaminosos pontuais. Não é isso. Mas porque fui levado a enfrentar um enorme desafio, a aprender a perdoar situações e pessoas que praticaram maldade premeditada e obstinada. Fui levado a refletir sobre isso. E um dos textos que nós aqui nas quartas-feiras pensamos foi a oração do Pai Nosso. Vamos recitar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas não termina aí. Verso 14, Jesus diz, porque se
se perdoardes aos homens as suas ofensas, e às mulheres também, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E a pergunta que nós nos fizemos aqui, na quarta-feira, foi essa: você pode orar o Pai Nosso exatamente no ponto em que se fala do perdão nosso? Vejam a semelhança: Pai Nosso, perdão nosso. Você consegue orar essa oração sinceramente? Eu tenho a impressão, e eu fiquei pensando muito sobre isso, tenho a impressão às vezes que esta oração se tornou uma espécie de mantra para ser só recitada, né? Exatamente por conta das dificuldades que esta oração nos traz. E alguns rejeitaram exatamente porque ela se transformou num determinado segmento religioso cristão. Se tornou uma espécie de mantra, algo que se fala decora e salteado, mas às vezes sem muito significado real e profundo na vida. E talvez por isso muitos de nós, evangélicos, tenhamos até resistência. Pensamos, não, essa oração não é nossa. Mas Jesus ensinou, e o texto diz assim, e Jesus disse: vós orareis assim. Mas alguém já disse que a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser orada, é uma oração para ser vivida. Para ser vivida. E é isso que a gente percebe aqui. A expressão do texto fala em dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? E tem muito pouco a ver com dívidas aí no comércio, etc. Né? Não adianta pedir a Deus para perdoar suas dívidas, né? Se você não tem um jeito de pagar, o credor virá. Mas na segunda parte se fala em ofensas, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, e aí é interessante o termo paraptoma, do grego, que traduz ou é traduzido aqui como ofensa. Significa cair ao lado ou próximo a algo. Significa um deslize, ou um desvio da verdade e justiça. É um pecado. O interessante é a origem desta palavra. O prefixo para, do grego, ele significa ao lado de, né? Do termo paraptoma ou parapito, né? Então, essa primeira parte, prefixo, significa ao lado de. E sabe o que significa a segunda parte? Cair. Usada principalmente em cair do cavalo, ou desmontar do cavalo. Ou seja, é alguém que desmontou do cavalo e caiu no lugar errado. Foi para o lado errado, caiu ao lado de, e não no lugar certo. É isso que é dívida, é isso que é ofensa, que porventura tenhamos que perdoar. É alguém que, vamos lembrar aqui do termo pecado, que é errar o alvo, alguém que errou o alvo conosco, a nossa relação. Agora preste atenção, porque esse texto nos fala de uma relação de dependência entre o perdão que eu recebo de Deus, ou que eu quero receber de Deus, e está associado com o perdão que eu estou disposto a conceder àqueles que caíram do cavalo ao lado de, comigo. Ora, o que aprendemos aqui na quarta-feira, no dia 29 de maio, quando então concluímos estas reflexões em torno do perdão,
é o que eu quero partilhar com vocês, e a maioria que aqui está não estava neste encontro, outros estavam e vão repensar e revolver novamente aquilo que aqui concluímos, eu digo comunitariamente, porque foi junto que construímos estas reflexões em torno do perdão. E eu quero aqui especialmente dizer que a última palavra sobre o perdão é a palavra de Jesus. Diante da palavra de Jesus, toda a boca se cale, todo pensamento se cale, se Ele de fato é o meu Senhor. Vocês já viram como nós temos às vezes dificuldades com alguns textos bíblicos e a gente usa muito a expressão, mas não é bem assim. Pois bem, diante da palavra de Jesus não vamos dizer mais. Não vamos dizer, não é bem assim. Vamos ouvir o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. E eu quero inicialmente pensar sobre a pergunta, o que significa perdão? Qual foi a palavra que Jesus usou nesse texto aí da oração do Pai Nosso? A palavra grega é apiemi, ou afiemi, que significa enviar, literalmente e figurativamente. Significa arremessar, por exemplo, um foguete, um míssil, arremessar. Mas também significa deixar ir, libertar, deixar de lado uma dívida. Deixar de lado uma dívida. Libertar, deixar de lado, desistir, não guardar mais. Eu acho que tem um pouquinho a ver com aquela ideia do livro de contabilidade, né? Em que a gente vai registrando ali crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito. Perdoar é jogar fora esse livro. Joga fora esse livro. Significa isso. Desistir, não guardar mais. E havia um uso legal da palavra afiemi, que significa libertar alguém de uma relação legal, de uma obrigação ou de um débito, desta relação entre credor e devedor. Mas quando não há perdão, e aí eu citei no domingo retrasado, creio eu, esta expressão alemã, uma figura que é usada lá, uma expressão idiomática muito comum lá, du hast noch was bei mir in Salz liegen. Significa, você ainda tem algo comigo deitado no sal. De onde vem essa expressão? Da carne que é conservada no sal. Aqui pra gente a carne, como é que chama? Carne de sol. Para conservar, deixa no sal. Então, quando alguém diz isso para o outro, du hast noch was bei mir in Salz liegen, significa, você ainda tem um negócio comigo mal resolvido ou não resolvido. A gente ainda tem que resolver isso aqui. E a ideia é como se tivesse uma conta aberta. Alguém tem uma conta aberta comigo. Isto é, essa culpa é conservada assim como a carne foi preservada no sal. E aí é que está a questão. Você define a sua relação com a pessoa como uma relação contratual, como entre credor e devedor. O outro me deve alguma coisa. Sabe o que é perdoar? É libertar alguém dessa dívida, desta obrigação. É romper com esta relação contratual de credor e devedor. Mas Jesus nos ensina duas coisas muito interessantes. E aí foi o que nós meditamos aqui, nesses dois aspectos que eu quero tratar com vocês. E o primeiro é que Jesus nos ensina sobre o perdão no íntimo. Olha o que Jesus diz em Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
A palavra traduzida aqui, se do íntimo, é a palavra cardia, coração. Se de coração não perdoardes. Vocês se lembram o que significa coração para a mentalidade semita? Coração era a sede das emoções, da razão e da volição, da vontade. O coração era isto. Então Jesus, quando diz: também meu Pai Celeste vos fará, se nas emoções, na razão e na vontade vocês não perdoarem cada um ao seu irmão. Jesus fala do perdão no íntimo como uma decisão autônoma que independe do outro. Marcos 11, 25, 26. Preste bem atenção nesse texto. É um texto difícil para a gente entender. E quando estiverdes orando, e lembrem-se, o ensino de Jesus, lá no Sermão do Monte, sobre a oração é: entrando no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não é que Jesus negue a oração pública, a oração coletiva, mas ele ressalta que o coração da oração é a oração em privado, em secreto. Você e Deus. E ele está dizendo isso para a gente. Quando orardes, quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Perdão é uma coisa que a gente deve fazer consigo mesmo, sozinho. Eu desisto das reivindicações que eu teria como credor a um devedor. Assim nos falou o alemão Arnold Hetzer, quando estudamos aqui na semana passada sobre a receita do amor. Perdão no íntimo não é comunicativo. Não, a outra pessoa não precisa saber nada sobre isso. É uma luta minha comigo mesmo e diante de Deus. Nem é preciso esperar que a pessoa se arrependa para vir a você, para pedir perdão. A gente faz isso a si mesmo, diz Hetzer, como um presente para nós mesmos. A gente desiste da lembrança cheia de dor. A relação entre credor e devedor é dissolvida. Eu acho linda a expressão que Hetzer usa ao dizer que o perdão no íntimo é perdão sob 2 olhos apenas, e não 4 olhos. Não é o ato de falar misericordioso para o outro, eu te perdoo, mas é algo em que você resolve consigo mesmo. Esta relação que falamos entre credor e devedor. Alivia o fardo de exigir e de fazer justiça ou de fazer cumprir a justiça. Agora, não é fácil, não. A gente sabe que não é fácil. Mas olha o que Jesus diz. Ao orar, perdoa. Senão, você não vai receber o perdão de Deus. Que coisa séria, irmãos. E eu diria muito dura, mas real. Porque Jesus aqui quer chamar a nossa atenção para os efeitos na nossa vida, na nossa relação conosco mesmos e também e principalmente com Deus, do não perdão. Quais são as consequências disso? A gente já viu isso. Está lá em Hebreus capítulo 12, 15, raiz de amargura, ressentimento.
privação da graça de Deus, contaminação com aqueles que estão ao nosso redor, porque um coração amargurado não consegue viver uma relação completa e plena com aqueles que estão ao seu redor. Vai sempre, o azedume vai passando. Por isso aqui Jesus nos ensinou sobre isso. Não é fácil perdoar no íntimo, mas exige uma decisão. Como eu disse na semana passada, é preciso mirar o farol, colocar o foco do nosso farol em outra coisa, em outras questões, e não naquilo que nos magoou e nos feriu. Jesus ensina e ordena o perdão no íntimo. Mas Jesus não ficou só aí. Isso é fundamental. E este prepara o caminho para um outro sobre o qual ele vai falar. E é o perdão ao outro. O texto é Lucas, capítulo 17, versos 3 e 4. Observem que nos dois textos, Jesus está falando de dois tipos diferentes de perdão. No primeiro, ele diz, você quando for orar, perdoa. Resolve aí, no teu coração, na tua mente, na tua alma. Mas agora ele fala o seguinte, olha por ti mesmo. Toma cuidado de ti mesmo. Cuida da tua alma, do teu espírito. E ele diz, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Agora ficou mais difícil, não é? Mas que negócio é esse que o camarada erra comigo 7 vezes, e cada vez ele vem dizendo, estou arrependido, me perdoa, eu tenho que perdoar. É isso. Agora, sabe por que isso pode acontecer, irmãos? Porque já aconteceu o perdão no íntimo. É por isso que vai ficar mais fácil aí. Já não vai ser difícil. Quando eu já perdoei no íntimo, ou seja, aquilo que José do Egito fez e deu o nome de Manassés ao seu filho, dizendo, Deus me fez esquecer todo o sofrimento que meus irmãos fizeram contra mim. Ou seja, ele passou por cima, ele liberou os seus irmãos. Como diz no filme A Cabana, largou o pescoço do devedor, né? Liberou. Aí vai ficar mais fácil. Porque se alguém vem a você, como aconteceu comigo na quarta-feira passada, já está passado, já está ultrapassado, não há nenhuma dificuldade. Eu nem me lembrava o que é que tinha acontecido para esse moço ficar 7 anos com raiva de mim. Olha por ti mesmo, toma cuidado de ti mesmo, diz o Senhor. Perdoar, irmãos, é ordem de Jesus. E se você confessou Jesus como Senhor, você não pode dizer, Senhor, eu não vou perdoar. Eu não quero perdoar. Se a pessoa vier, não tem conversa. Eu vou dizer para a pessoa, não vou te perdoar. Perdoar é ordem do teu Senhor. Então, observem, irmãos, um detalhe. Não é que o perdão estabelece ou restabelece um relacionamento. Não está dizendo isso. Não está dizendo que a partir dali, do perdão, da experiência, da reconciliação naquele momento, que vai se restabelecer um relacionamento. Não é isso. Mas o que Jesus
Está querendo dizer é que a gente vá largando no caminho e nas estradas desta vida todos os fardos que vêm sobre nós e que nos impedem de viver a vida abundante que Jesus quer para nós, irmãos. E se há algo que nos impede de viver em plenitude a graça de Deus, e a vida abundante é a ausência do perdão, é a mágoa, é o ressentimento, é a amargura inundando o nosso coração. A gente aqui não está falando em menosprezar aquilo que foi feito, não. Não estamos dizendo aqui daquela atitude que muitas vezes está presente no nosso pensamento sobre a questão do perdão. Não é, não foi nada, não é isso. Mas o texto está dizendo que a gente precisa tirar de sobre os nossos ombros este fardo pesado da ausência de perdão. Você pode orar o Pai Nosso. Você pode orar o Pai Nosso especialmente naquilo que ele fala sobre o perdão nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Na igreja de Corinto aconteceu um caso gravíssimo. Houve lá uma questão muito séria entre o pai, a mulher e o filho. Um relacionamento entre o filho e a mãe e a mulher do seu pai. E Paulo falou severamente contra este pecado que estava dentro da igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. E na segunda carta, no capítulo 2, Paulo começa a falar, a tratar novamente daquele problema. Sabe o que ele diz? Ele diz, gente, vocês já fizeram o suficiente. Vocês já disciplinaram aquele irmão. Agora, está na hora de liberar perdão. Agora, está na hora de perdoá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. É a expressão que Paulo usa aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. E ele diz assim, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Porque não ignoramos as suas maquinações. A satanologia básica, uma doutrina sobre Satanás. A satanologia básica em contraposição à teologia fundamental. E a teologia fundamental é sobre o amor de Deus. É colocar no coração da gente o ressentimento, a mágoa, a amargura, o sentimento de vingança. Este é o objetivo de Satanás. É por isso que Paulo diz, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Perdoe. Perdoe no íntimo, para que você viva a vida abundante. Perdoe aos outros, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Que Deus nos abençoe.